Vivemos tempos que desafiam a nossa compreensão. Nos últimos anos, o mundo que conhecíamos mudou de forma rápida e, para muitos, assustadora. A vida humana se mostrou frágil diante de inimigos invisíveis e milhões de pessoas partiram sem tempo para se despedir, sem tempo para refletir sobre o que realmente importa. Ruas silenciosas, hospitais lotados, famílias despedaçadas. Tudo isso nos fez perceber que estamos vivendo dias extraordinários, dias que nos obrigam a olhar além do óbvio. Mas eu quero te dizer que o que aconteceu não é uma mera coincidência. É o cumprimento das profecias. Jesus já havia nos alertado em Mateus 24. Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E foi exatamente isso que vimos e continuamos a ver. A fome aumentou, doenças se multiplicaram e a terra tremeu. A palavra pestes nunca foi tão real quanto nos últimos anos. O mundo está sendo sacudido e muitos ainda não percebem que esses sinais são apenas o começo. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. É urgente que a palavra de Deus alcance mais corações antes que seja tarde demais. Novos vírus surgem, assustam e se espalham com uma velocidade impressionante. O metapneumovírus humano, ou HMPV, é apenas um exemplo recente de como nossa saúde global permanece em risco. Assim como a Covid-19, ele nos lembra da fragilidade da vida e do impacto que uma doença pode causar na economia, nas famílias e na rotina de todos. A Bíblia nos alertou claramente em Lucas 21. Haverá pestilências em vários lugares, e estamos vendo isso acontecer. Ao mesmo tempo, o mundo enfrenta uma sequência de desastres naturais cada vez mais intensos. Enchentes devastadoras, como as que vimos na Espanha e no Rio Grande do Sul, no Brasil, deixaram um rastro de destruição. Ondas de calor recorde atingem regiões que antes eram frias, e incêndios consomem florestas e cidades. Os cientistas tentam explicar isso como efeito do aquecimento global, mas nós, os filhos de Deus, sabemos que esses são sinais proféticos. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. A terra está gemendo, clamando pelo retorno do seu Criador. Em meio a essas crises, a economia global passa por transformações profundas. O dinheiro físico está, pouco a pouco, sendo substituído por moedas digitais. O Brasil lançou o Drex, e outras nações seguem o mesmo caminho. Em breve, todo o sistema financeiro estará conectado e controlado digitalmente, e isso também estava previsto. Apocalipse 13 descreve essa realidade com uma precisão impressionante, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. A humanidade está sendo preparada passo a passo para um sistema de controle total, sem liberdade para agir fora das normas impostas. E no centro de todos esses acontecimentos está Israel. Pequeno em tamanho, mas gigante em importância profética. Guerras, ataques e rumores de guerras se intensificam ao redor de Jerusalém. O Hamas, o Hezbollah, o Irã, todos desafiam a paz, enquanto líderes mundiais tentam assinar acordos e promessas de segurança. Mas a Bíblia nos adverte em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A cada notícia que lemos sobre Israel, percebemos que o relógio profético de Deus continua avançando, sem parar. E enquanto tudo isso acontece, para onde o mundo está olhando? Para a distração. O pecado virou moda. A mentira é celebrada como se fosse verdade. A imoralidade é exaltada nas telas e nas redes sociais.
E o amor de muitos esfriou, exatamente como Jesus alertou em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Famílias se distanciaram, o individualismo domina, e a fé, para muitos, se tornou algo superficial. Quantos de nós ainda oramos de verdade, buscando a face de Deus em meio às tribulações? Quantos ainda têm um coração arrependido, que deseja se reconciliar com o Senhor? Além das guerras, das doenças e da decadência moral, surgem fenômenos que desafiam a nossa compreensão. Drones misteriosos cruzam os céus sem explicação. Meteoros e sinais luminosos aparecem em lugares improváveis. O mundo tenta racionalizar, busca explicações científicas, mas a Bíblia nos lembra que esses são sinais dos tempos. Lucas 21:25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os sinais não são apenas físicos. O espírito humano também está sendo testado. O esfriamento do amor, o orgulho, a ganância, a injustiça e a corrupção moral são alarmes claros de que estamos nos últimos dias. Por isso, Jesus nos chamou à vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas em meio a este cenário, eu trago uma mensagem de esperança. Ainda há tempo. Há tempo para refletir e mudar de vida. Isaías 55:6 nos chama: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Converse com Deus hoje, não amanhã, hoje. Arrependa-se, confesse seus pecados. Entregue sua vida a Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Como ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pandemia nos ensinou que tudo pode mudar em questão de semanas. Os desastres, as guerras, os vírus e o caos moral são alertas nos chamando para viver com propósito. Guardar comida, economizar recursos e, principalmente, orar mais não é paranoia. É prudência bíblica para os tempos difíceis que se aproximam. Estamos vivendo o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. Cada notícia, cada evento, cada tragédia é um lembrete de que Jesus está voltando. O tempo da graça está se encerrando. O relógio profético não para. E a pergunta que fica é: você está pronto para o que vem pela frente? O mundo continuará em caos, mas aqueles que confiam em Deus e permanecem firmes na fé não serão abalados. O Senhor promete em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É hora de abrir os olhos, é hora de despertar do sono espiritual, é hora de se aproximar de Deus de verdade. Ore, arrependa-se, ame o próximo, testemunhe a palavra. Porque em breve, muito em breve, o Filho do Homem voltará com grande poder e glória. E todos verão que tudo o que está acontecendo fazia parte do plano de Deus desde o início. Não deixe para depois. O amanhã pode não chegar. O Senhor te chama hoje. Ouça, haja e prepare o seu coração, pois Jesus está voltando e Ele vem buscar aqueles que o amam de todo o coração. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Deixe seu comentário, sua curtida e inscreva-se para continuarmos juntos nesta jornada de fé e preparação. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.